Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Clau Crochê Moderno. Na nossa aula de hoje, iremos estar crochetando juntas essa linda bolsa de crochê. E antes de começar, já peço a você que deixe um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou desse modelinho novo e curta esse vídeo. Os materiais utilizados eu vou estar deixando na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos começar fazendo o nosso nó inicial. Vou vir aqui por baixo do meu fio, olha, vou dar uma laçada e passar essa laçadinha por dentro dessa. E está feito o nó inicial. Agora vou subir 24 correntinhas. Fiz a minha primeira, vou laçar esse fio, olha, passo ele dentro dessa laçadinha. Segunda correntinha. Novamente, passo aqui por baixo do meu fio, laço ele e passo dentro dessa laçada. Fiz aqui as minhas 24 correntinhas, virei o meu trabalho e veja que na parte de trás, olha, formou esses gominhos. Eu vou estar pulando esse primeiro, que é onde está saindo o fio do meu trabalho, vou vir aqui no segundo e a partir dele vou trabalhar os pontos baixos. Então, pulo o primeiro, venho aqui no segundo e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou laçar o meu fio, passar entre essa primeira laçadinha, laço o meu fio novamente e passo entre essas duas laçadinhas. Fiz aí o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo gominho, pego a minha laçada, vou passar entre esse gominho, laço novamente o meu fio e passo entre essas duas laçadinhas. Fiz aí o meu segundo ponto baixo. Então, vamos estar trabalhando assim até a gente fazer o nosso último ponto baixo dessa carreira. Eu vou estar adiantando e volto com vocês quando estiver chegado até aqui. Terminei aqui a minha primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou subir uma correntinha, olha, vou laçar aqui o meu fio de trabalho, passar dentro dessa laçadinha. Feito a minha correntinha, eu vou virar o meu trabalho. E aqui na parte de trás, vou colocar pontos baixos bem nesse rumo. Aqui em cima a gente tem as nossas correntinhas, olha. Então, eu vou pular a primeira correntinha. E a partir da segunda, logo abaixo da nossa correntinha, tem esses vãos, olha. Vou colocar a minha agulha, laçar o meu fio do trabalho, passando por dentro dessa correntinha. Agora, vou laçar meu fio do trabalho e passar entre essas duas laçadinhas. Fiz aí um ponto baixo. Vou vir aqui na próxima correntinha logo abaixo, pegando entre essas duas alcinhas dela, olha. Vou laçar o meu fio do trabalho, passo entre elas, fiquei aí com duas alcinhas, laço novamente o meu fio de trabalho, passo entre essas duas alcinhas. Fiz aí o meu segundo ponto baixo. Então, vamos fazer toda essa carreira dessa mesma forma. Quando chegar no último ponto baixo, eu volto com vocês. Terminei aqui a segunda carreira de pontos baixos, vou subir uma correntinha. Virei o meu trabalho, pulo aqui essa primeira correntinha, a partir da segunda, começo logo abaixo dela a fazer os meus pontos baixos, olha. Entro aqui nesse vão, laço meu fio de trabalho, fiquei com duas laçadinhas, laço novamente e passo entre elas. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo da terceira carreira. Eu vou estar adiantando e vou fazer aqui 5 carreiras e volto com vocês. Terminei aqui as minhas 5 carreiras, olha, vamos contar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. E ficou desta maneira. Agora, vou fazer um aumento, olha, dentro deste último ponto, vou colocar mais um ponto baixo. Ficando aí com 2 pontos baixos, que vai formar a nossa curva do nosso trabalho, olha. Fiz aí mais um ponto baixo e veja que formou uma curva. Agora, eu vou vir aqui na carreira de baixo e veja que na ponta tenho essas duas alcinhas, olha, vou colocar minha agulha entre elas e vou fazer um ponto baixo.
Pronto, fiz o meu ponto baixo, agora eu vou na carreira de baixo e veja que temos esses dois gominhos. Eu vou colocar um ponto baixo entre os dois, olha. Fiz o meu ponto baixo, agora vou vir aqui na carreira de baixo, olha, novamente temos aqui duas alcinhas. Vou colocar a minha agulha entre elas e vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a nossa próxima curva. Já vou aproveitar e fazer o arremate desse fio que é do início do nosso trabalho, olha. Ele já vai ficar escondido entre os pontos. Então, fiz aqui o meu aumento, 3 pontos baixos, agora vou vir aqui, olha. Nessa primeira correntinha, olha. Venho logo abaixo dela, pegando as duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, vou colocar dentro dele aqui mais um ponto baixo. E veja que já vou escondendo esse fio, olha, que sobrou, que é do início do nosso trabalho. E ficou desta forma a nossa curva. Coloco a minha agulha entre essas duas laçadinhas e faço o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar toda essa carreira e volto com vocês para a gente fazer o nosso próximo aumento da nossa próxima curva. Terminei aqui meus pontos baixos, agora vou fazer o meu próximo aumento. Vou colocar mais um ponto baixo dentro deste último, ficando aqui com 2 pontos baixos. Agora, vou vir na fileira de baixo, entre essas duas alcinhas, e vou fazer um ponto baixo. Vamos trabalhar aqui da mesma forma que fizemos do outro lado. Vou estar adiantando e volto com vocês. Terminei meus 3 pontos baixos logo após o meu aumento, agora venho e vou fazer mais um aumento. Venho aqui na primeira correntinha após os meus 3 pontos baixos e vou colocar dentro dela 2 pontos baixos. Fiz aqui meu próximo aumento, terminando a nossa curva. E ficou desta forma, olha, você vai ajeitando. E agora, vamos trabalhar pontos baixos. Para cada correntinha aqui na ponta, vamos fazer um ponto baixo até chegarmos ao nosso primeiro ponto baixo do nosso primeiro aumento. Eu vou estar adiantando e volto com vocês. Fiz aqui os meus pontos baixos e terminei bem aqui, acima do nosso primeiro ponto baixo, onde a gente tinha feito o nosso primeiro aumento. Agora, eu vou cortar o meu fio de trabalho e vamos estar fazendo agora o fechamento aqui da nossa base. Vou puxar todo o meu fio, dou uma ajustada e vou vir aqui, olha, nessa próxima correntinha, logo após o meu último ponto baixo, entro entre essas duas laçadinhas. Vou pegar o meu fio de trabalho e passar entre elas, trazendo aqui para frente, olha. Passei. Agora, vou retornar no último ponto baixo de onde eu saí. E vou retornar esse fio lá para trás, olha. Veja que não é nessas duas alcinhas aqui que a gente vai trabalhar. É aqui atrás, vou virar o meu trabalho. E aqui atrás, olha, eu tenho esse gominho logo abaixo da minha primeira alcinha aqui, olha, do canto. Então, vou colocar a minha agulha passando entre esse gominho e a alcinha do canto. Vou laçar o meu fio de trabalho, passo entre essas duas alcinhas que se formou e puxo tudo lá para trás, olha. E ficou assim o nosso fechamento. Agora, eu vou virar a minha base aqui na parte de trás, vou fazer o arremate desse fio que sobrou. Com a minha agulha de tapeceiro, eu vou estar escondendo esse fio entre esses pontos baixos aqui na parte de trás. Então, olha, eu venho aqui, pego entre essas duas alcinhas do meu ponto baixo, passo a minha agulha e vou escondendo esse fio por entre elas, olha, vou puxar aqui.
Venho no próximo ponto baixo, passo entre as duas alcinhas, puxo novamente e vou fazendo assim até terminar de esconder esse fio. Terminei de esconder meu fio, sobrou uma pontinha, vou cortar com a tesoura aqui e empurrar essa pontinha para dentro, com a própria tesoura ou com a agulha mesmo. Agora, vamos às medidas que ficou a nossa base. Ela ficou medindo 25 centímetros e meio de comprimento e 7 centímetros de largura. Agora, vou virar a minha base e temos aqui os nossos dois aumentos dos cantos e no meio dele temos 3 pontos baixos, né? Vou vir aqui no meio, olha, desses 3 pontos baixos, no ponto baixo do meio, vou pegar apenas a alcinha de fora desse ponto baixo e vou fazer aqui um ponto baixo, olha. Fiz o meu ponto baixo, agora pegando apenas a alcinha de fora novamente, venho aqui no próximo ponto baixo, olha. Peguei apenas a alcinha de fora, vou fazer mais um ponto baixo. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo. E conforme a gente for fazendo nossos pontos baixos, você vai ver já que a nossa bolsa ela vai subindo. De fora, até contornarmos aqui toda a nossa base e chegarmos aqui ao nosso primeiro ponto baixo. Eu vou estar adiantando e volto com vocês. Dei aqui a volta com os meus pontos baixos, ficou desta maneira, olha. E veja, conforme a gente vai trabalhando os pontos baixos, a nossa bolsa já vai crescendo. Então, vou trabalhar com vocês aqui agora o último ponto baixo dessa carreira, olha. Vou colocar minha agulha aqui na alcinha de fora dessa correntinha e vou fazer aqui o meu último ponto baixo dessa primeira carreira. Pronto, agora a partir da nossa segunda carreira que subir na nossa bolsa, ao invés de pegar uma alcinha, a gente vai trabalhar com 2 alcinhas, olha, vem aqui na nossa próxima correntinha e vou pegar 2 alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima, pego aqui entre as 2 alcinhas, mais um ponto baixo. Então, vamos fazer pontos baixos pegando as 2 alcinhas até dar a volta na nossa base. Eu vou estar adiantando e quando chegar aqui no primeiro ponto da nossa segunda carreira, eu volto com vocês. Terminei aqui os meus pontos baixos e ficou assim. Você vai continuar, olha, não vai precisar fazer fechamento nem nada, simplesmente você continua fazendo os pontos baixos, pegando as 2 alcinhas. Então, essa bolsa, ela é em espiral, ela não tem fechamento. Por isso que ela é um modelo muito fácil e simples de se fazer. Vou fazer um total de 17 carreiras e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 17 carreiras. Agora, eu vou estar fazendo o fechamento aqui da nossa bolsa. Já cortei aqui o meu fio de trabalho. Vou puxar todo esse fio. Dou uma ajustada. E agora, eu vou vir aqui, pular essa primeira correntinha, venho na segunda, coloco aqui a minha agulha e vou trazer o meu fio do trabalho passando entre essas 2 alcinhas aqui para frente, olha. Agora, vou retornar naquele último ponto baixo que a gente saiu. Então, olha aqui aquele que a gente pulou. No próximo aqui, olha, onde a gente saiu, tem um gominho atrás dele. Vamos pegar, passar minha agulha entre ele. E depois, vamos colocar nessa alcinha, olha, de fora.
pegando apenas a alcinha de fora. Vamos dar uma laçada no nosso fio, passando entre as duas, olha. Lacei aqui meu fio, passei entre as alcinhas e está finalizado aí o nosso fechamento. Agora, vamos estar fazendo o arremate desse fio que sobrou. Então, aqui do lado de dentro da nossa bolsa, entre os pontos baixos, vamos estar escondendo aí esse fio. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e vou estar escondendo esse fio entre as alcinhas do meu ponto baixo. Eu vou estar adiantando e volto com vocês. Arremate finalizado. Aqui onde a gente fez o nosso arremate, olha, a gente vai fazer uma pinça. Então, essa parte vai ficar escondida, olha, vai ficar dessa forma a nossa bolsa. Vamos fazer agora a alça da nossa bolsa. Vamos começar fazendo um nó inicial. Então, venho aqui, olha, faço o meu nó inicial. Dou uma laçadinha nesse fio e passo dentro dessa alcinha, olha. Fiz o meu nó inicial. E após esse nó inicial, eu vou subir 5 correntinhas. Venho aqui, faço a minha primeira correntinha. Segunda correntinha. Terceira. Quarta. Quinta correntinha. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas. Vou pegar e estar unindo aqui, olha, a minha primeira correntinha com a última, pegando a alcinha do lado de fora. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, olha, lacei o meu fio e fiz um baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha pegando a alcinha de fora. E vou fazer mais um baixíssimo. Ajusto aqui o meu fio. Olha, novamente, olha, pego somente a perninha de fora da minha correntinha, laço meu fio, trabalho, passo entre essas duas perninhas, fiz um baixíssimo. Vou na próxima, pego a alcinha de fora da minha correntinha, laço meu fio de trabalho, passo entre as duas perninhas, fiz um baixíssimo. Pego a alcinha de fora da correntinha, laço meu fio de trabalho, passo entre essas duas alcinhas, fiz um baixíssimo. Eu vou dar uma adiantada e volto com vocês. Adiantei aqui a minha alça, eu já tenho aqui uma alça finalizada, então será mais para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar essa alça, olha. Essa daqui é a minha alça adiantada. E a gente vai fazer esse acabamento aqui, olha, do final dela. Então, quando você terminar a sua alça, você vai cortar o seu fio e puxar todo esse fio para fora. Feito isso, você vai pegar a sua agulha de tapeceiro e vai estar fazendo o arremate desse fio, passando no meio dessa alça, olha. Vou colocar aqui e estar escondendo esse fio que sobrou no meio dos pontos da minha alça. E a minha alça ficou medindo 25 centímetros. Agora, eu vou cortar esse excesso e estar escondendo a pontinha. Terminando, faço a mesma coisa com o outro fio que a gente deu início ao nosso trabalho.
Agora, vamos fazer o fecho da nossa bolsa. Vou começar fazendo um nó inicial. E após esse nó inicial, vou subir 15 correntinhas. Fiz aqui o meu nó. Primeira correntinha. Segunda. Eu vou estar adiantando e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 15 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou pular aqui essa alcinha onde está saindo o fio do meu trabalho, vou vir na segunda e vou fazer um baixíssimo. Olha, dei uma laçada no meu fio, vou passar entre essas duas alcinhas e fiz um baixíssimo. Venho aqui na próxima correntinha, pego apenas a alcinha de fora, olha, essa alcinha aqui, laço o meu fio e passo entre essas duas alcinhas, olha. Passei a primeira, segunda, fiz outro baixíssimo. Venho na próxima, pego apenas a alcinha de fora, vou laçar o meu fio e passo entre essas duas alcinhas. Então, esse fecho será apenas com pontos baixíssimos. Vou fazer pontos baixíssimos até a minha última correntinha e volto com vocês. Terminei aqui a minha primeira carreira de pontos baixíssimos. Agora, eu vou subir uma correntinha, olha. Subi a minha correntinha. Viro aqui o meu trabalho. Vou pular essa correntinha onde está saindo o fio do meu trabalho. Venho a partir da segunda, pegando a alcinha de fora dela. E vou fazer um baixíssimo, olha. Dou uma laçada no meu fio. Passo entre a primeira alcinha, segunda alcinha, fiz um baixíssimo. Venho na próxima correntinha, pego apenas a alcinha de fora dela, vou laçar o meu fio, passar entre as duas alcinhas que se formou, fazendo um baixíssimo. Então, vamos repetir até a nossa última correntinha, eu vou estar adiantando e volto com vocês. Terminei aqui a minha segunda carreira de pontos baixíssimos. Vou subir uma correntinha. E virar o meu trabalho. Então, novamente, olha, pulo aqui a minha primeira correntinha a partir da segunda. Vou pegar a alcinha de fora dela. Coloco a minha agulha, dou uma laçada no meu fio e passo entre essas duas alcinhas que se formou, fazendo um baixíssimo. Então, fiz aqui o primeiro baixíssimo da terceira carreira. Eu vou estar fazendo um total de 7 carreiras e volto com vocês. Fiz aqui as minhas 7 carreiras, agora eu vou deixar mais ou menos 20 centímetros do meu fio e vou cortar ele a partir daí para a gente estar fazendo a nossa costura no nosso mosquetão articulado. Feito isso, vou puxar todo esse fio, ajusto e com a nossa agulha de tapeceiro, vamos estar costurando esse fecho no nosso mosquetão articulado. Então, pego o meu mosquetão, vou posicioná-lo e vou passar o meu fio por dentro dele, puxando o meu fio todo para trás. Feito isso, eu vou dar uma ajustada no meu fio e vou virar o meu trabalho. Feito isso, eu vou vir aqui, olha, entre esses gominhos que se formaram aqui na ponta, olha, vou colocar minha agulha, passando todo o meu fio lá para frente novamente, olha. Vou ajustando esse fio. E agora, vou retornar lá para trás, passando por dentro do meu mosquetão. Então, sempre que a gente voltar lá para trás, será passando por dentro do mosquetão. E quando a gente retornar para frente, será passando entre os pontos na parte de trás, olha. Virei aqui o meu trabalho. Vou vir no ponto do lado daquele que a gente trabalhou.
e vou passar a minha agulha lá para frente, puxando todo o meu fio. Agora, vou retornar novamente passando por dentro do meu mosquetão, indo lá para trás com meu fio, ajusto esse fio, vou virar aqui a minha peça. Venho aqui do ponto do lado que a gente tinha saído anteriormente, passo esse fio para frente. E novamente retorno lá para trás, passando por dentro do meu mosquetão. Vou ajustando a minha peça conforme eu vou fazendo meus pontos aqui na ponta, viro o meu trabalho. Agora venho no ponto do lado do último que a gente saiu. Vou passar a minha agulha novamente lá para frente, puxando todo o meu fio. Eu vou dar uma adiantada e volto com vocês para a gente fazer a última volta juntos. Vou fazer aqui a minha última volta. Então, estou aqui atrás, olha, eu vou vir aqui nesse último ponto, aqui na ponta. Pode ver que fica entre as duas alcinhas, bem no cantinho, olha, e vou puxar todo esse meu fio para frente. Ajusto a minha peça, faço com que fique bem retinho. Agora, eu vou estar fazendo o arremate desse fio que sobrou. E vou estar escondendo esse fio entre esses pontos da ponta, olha, que a gente acabou de fazer. Vamos fazer dos dois lados, tanto na... Então, eu vou estar adiantando e volto com vocês com a nossa peça já finalizada. Terminei aqui o meu arremate, você vai fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Vou estar escondendo esse fio entre os pontos. Então, vou colocar agora o fecho na nossa bolsa. Já fiz aqui a pinça dos dois lados da nossa bolsa. Vou medir na parte de trás, bem no meio da minha bolsa. E será aqui que a gente irá fazer a nossa costura. Corte 20 centímetros do seu fio para estar costurando a nossa peça. Olha, feito isso, eu vou pegar aqui a minha agulha. Vou vir aqui, olha, pegar essa primeira laçadinha do final aqui do nosso fecho. Pego o meu fio de trabalho e vou passar dentro dela. Pronto, passei. Vou puxar todo esse fio. Deixo apenas um pedaço para a gente estar fazendo o nosso arremate daqui a pouco.
Feito isso, eu vou vir na peça da minha bolsa e vou pegar apenas a alcinha do lado de fora dela, olha. Ajustei bem no meio, pego apenas a alcinha do lado de fora da minha bolsa. Coloco a minha agulha pegando ela aqui, passo a minha agulha entre ela e volto na minha peça, venho aqui na próxima alcinha do lado que a gente tinha saindo e vou fazer um baixíssimo. Vou laçar o meu fio e passar entre essas duas laçadinhas. Fiz aqui o meu baixíssimo, vou vir aqui na próxima correntinha, pegando apenas a alcinha de fora. Volto no meu fecho, pego a laçadinha de fora também, laço o meu fio de trabalho e vou passar entre essas laçadinhas que se formaram, olha. Passei aqui na primeira, segunda... E agora passo na terceira laçadinha, onde está saindo o fio do meu trabalho. Fiz mais um baixíssimo. Venho na próxima correntinha, pego a alcinha de fora, vou na minha peça, pego também na alcinha de fora dela, introduzo a minha agulha, fiquei aí com 3 laçadinhas, olha. Vou laçar o meu fio de trabalho e vou passar entre elas. Passei a primeira e a segunda, e agora vou passar na terceira fazendo um baixíssimo. Fiz aqui o meu último baixíssimo, agora eu vou estar puxando todo esse fio e a gente vai fazer o arremate dele. Então, eu vou vir aqui com esse fio para o lado de dentro da minha bolsa, olha. Vou vir aqui do lado de dentro, vou pular essa correntinha, vou vir na minha segunda, passando entre as duas laçadinhas e trazer esse meu fio todo para dentro, olha. Puxei aqui meu fio, vou dar uma ajustada. E agora é só fazer o nosso arremate, escondendo esse fio entre os pontos baixos na parte de dentro da nossa bolsa. E ficou assim o acabamento do nosso fecho. Agora a gente vai estar colocando a parte que vai fechar esse fecho. Então, eu vou medir bem ao meio aqui na parte da frente da minha bolsa, olha, deixa bem centralizado certinho. E vou estar colocando aqui um pedaço de fio de malha que a gente vai amarrar pelo lado de dentro e vamos fazer o encaixe do nosso fecho nele. Medi aqui onde vai ficar mais ou menos o meu fecho fechado. Coloquei aqui a minha agulha mais ou menos onde eu vou deixar o meu fecho fechado. Vou pegar o meu fio e vou laçar ele para frente, olha. Pronto. Agora eu vou pegar e vou vir aqui na parte de cima desse ponto baixo. Vou pular uma, no segundo ponto baixo, vou colocar a minha agulha. Então, a minha agulha vai ficar mais ou menos aqui. Vou vir pro lado de dentro. Passei a minha agulha e vou retornar esse fio lá para dentro.
Agora faça 2 nós e corte o excesso. Está finalizado aqui, agora eu vou fechar o meu fecho. Olha, é só puxar aqui, olha, e encaixar. Agora eu vou estar colocando a argola articulada na nossa alça. Você vai pegar a sua alça na parte de baixo. Você vai pegar a sua alça na parte de baixo, olha, e vai encaixar bem aqui, olha, nessas 2 alcinhas, até você passar toda a sua argola, olha, passei aqui, e você vai fazer a mesma coisa aqui deste lado. E agora é só colocar na nossa bolsa. Vou juntar aqui essas 2 partes da minha bolsa, onde eu fiz uma pinça, e vou estar passando aqui a minha argola articulada entre essas 2 alcinhas bem aqui, olha, no cantinho. Depois vou vir aqui, ó, no meio dessa pinça, pegar essas 2 alcinhas aqui da ponta e vou passar entre elas. Agora, eu vou do outro lado da minha pinça, olha, e vou passar aqui entre essas 2 alcinhas de cá. Colocado o mosquetão da nossa bolsa, vou fazer a mesma coisa deste lado. E terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula.